Esta é a segunda parte da história do porquê não consigo perdoar minha namorada. Veja a primeira no perfil. Pois bem, na sexta-feira da semana do meu post eu chamei minha namorada para conversar. Ela pediu para começar se explicando. Resumindo. Primeiro, ela repetiu que era uma brincadeira de colegas do trabalho e que ela não tinha nenhum sentimento por ele. Segundo, disse que conversou com a mãe e que ela fez enxergar como havia sim sido grave o que ela fez. Terceiro, disse estar profundamente arrependida. Quarto, chorou bastante e me pediu perdão. Eu deixei claro para ela como eu havia me sentido e como minha confiança nela não existe mais. Nessa hora ela chorou bastante e repetia pedindo perdão e me pedia para dar uma segunda chance. Eu questionei o que ela havia dito para os nossos amigos em comum e ela assumiu que disse o que ocorreu, de forma mais leve, o que pode ter feito esses amigos comprarem a ideia de que eu estava exagerando. Mas disse que fez isso em desespero para tentar fazer com que eles me convencessem a voltar para ela. Depois disso ela disse que eu poderia pedir o que quisesse, falar com quem fosse do trabalho dela que iriam confirmar que era uma brincadeira entre todos. Eu disse que depois de alguns dias ela poderia ter combinado isso com eles e ela disse que não e me deu o celular dela. Eu olhei o WhatsApp e vi que a conversa com algumas pessoas do trabalho dela ou estavam em branco ou nitidamente a sequência de frases não batia, como se algo tivesse sido apagado. Então pensei e falei que dava para ver que tinha coisa apagada, não tinha certeza disso, mas falei com segurança, e nessa hora ela se perdeu um pouco. Eu disse que tinha um programa no meu computador que recuperava conversar até um mês e perguntei se poderíamos ir até minha casa para ver isso. Nessa hora ela ficou muito nervosa e acabou confessando que apagou a conversa com uma amiga e com o cara do apertão, que não tinha nada demais, mas eu poderia interpretar de uma forma errada por não conviver com eles e não entender piadas internas. Foi aqui que eu disse que se ela precisava apagar é porque tinha algo errado e que se eu pudesse interpretar errado é porque ela sabia que estava falando algo que não devia. Não sei por que mais abri o Instagram dela para olhar os directs, coisa que não havia pensado, abri no impulso mesmo, e vi que a conversa dele é daquele tipo que apaga quando sai da conversa. E só é assim a conversa dele e da tal da colega do trabalho que também brinca com o cara. Eu só virei o celular para ela e mostrei isso. Ela começou a chorar, outra vez, e dizer que a conversa era assim porque ele tinha uma menina com um rolo mais sério, não por causa dela. Obviamente eu não acreditei e falei para ela que não tinha mais como seguir e ressaltei como ela jogou fora 6 anos de relacionamento. Estávamos perto da casa dela e eu já levantei e fui na frente. Peguei algumas coisas que tinha lá e falei tudo o que tinha conversado e visto para a mãe dela, já que ela havia contado tudo para a mãe. Para minha surpresa a mãe dela me disse que sentia muito, pois eu era uma pessoa muito boa para a filha dela e que ela se desculpava pelas atitudes da filha. Nessa hora confesso que eu senti o baque. Fui saindo e minha ex me seguiu até o portão pedindo perdão e uma segunda chance. Eu não falei nada e fui embora. Quando cheguei em casa fiquei muito mal, chorei, mas sabia que tinha que seguir em frente. Bloqueei ela em tudo, assim como os amigos e foi esse o fim. Ela tentou me ligar por um número estranho, que eu acho que é do trabalho dela, mas não atendi. Muito obrigado a todos. Ainda estou mal, mas vai passar. A atualização. Coincidentemente recentemente encontrei minha ex em uma festa. Foi horrível. Em breve conto o que aconteceu.